Bom, gente, a nossa live não deu certo, a internet está muito ruim. Olha só, estava começando a falar, né? Estava falando sobre essa expansão territorial, né? Até perguntaram sobre como os bandeirantes ganhavam dinheiro, qual era a forma econômica dos bandeirantes, né? E eu já tinha falado que os bandeirantes eles ganhavam dinheiro aprisionando indígenas, vendendo drogas do sertão, né? Drogas do sertão, as castanhas do Pará, as pimentas, enfim, a noz moscada e vários outros tipos que eles podiam ganhar dinheiro, tá? Enfim, então dessa exploração dos bandeirantes, o Brasil ele cresceu bastante. Como eu já estava falando, o Brasil tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É chamado de país continente porque dentro dele cabem, né, vários países. Quase cabe toda a Europa, né? A Europa tem 10,58 milhões de quilômetros quadrados e o Brasil mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, cabem quase todos os 50 países da Europa aqui. Tá? E cabe quase toda a Oceania. A Oceania tem 8,93 quilômetros, né? E cabe quase toda ela aqui. Ok, então é por isso que é chamado de país continente, por causa do seu tamanho. Esse tamanho, esse Brasil, ele cresceu através disso, dessa compra, desses acordos, desses tratados. As duas coroas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola, que exploraram aqui a América do Sul, elas, ah, elas eram católicas. Então, para que houvesse esses acordos, eles recorreram à igreja, né? Para que entrassem nesses acordos, fizessem esses tratados, para que o país, o Brasil, ele crescesse aqui o seu tamanho de território. Então, através desses acordos, o Brasil cresceu, né, o seu território, como no caso aqui o Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid, Tratado de Badajoz e Tratado de Petrópolis, aqui na página 84, tá? Onde nesse Tratado de Madrid, aliás, Tratado de Petrópolis, foi esse último tratado, o Brasil comprou o que é hoje o Mato Grosso. Pagou aí cerca de 2 milhões de libras esterlinas, muito dinheiro na época, e prometeu criar a estrada de ferro para a Bolívia, ligar os dois países. Ok, aqui na página 85 está mostrando o tamanho do país, né, de norte, sul, leste e oeste, onde o ponto mais ao norte, a nascente do rio Ailã, na Serra do Caburaí, divisa Roraima e República da Guiana. A parte mais ao sul, o Arroio Chuí, né, na divisão do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Na parte mais oeste, nascente do rio Moa, na Serra da Contamana, divisa do Acre com o Peru. E ao leste, Ponta dos Seixas, Cabo Branco, na Paraíba. Ok? Esse tamanho do Brasil ele é muito bom para nós, permite um bom clima, né? Um clima propício, né? Diferentes climas, diferentes fusos horários. Como a gente falou aí no sexto ano, o Brasil tem 4 fusos horários diferentes. Lá na atividade vai te perguntar sobre isso. Então, como eu já falei, olha só, olha aqui na página 87. O Acre ele está nessa diferença de 2 horas de Brasília. A parte mais ao norte, né, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, está com diferença de 1 hora de Brasília, do horário oficial de Brasília. Nosso país adotou esse horário oficial de Brasília porque a gente tem esses fusos horários diferentes. Mas com relação ao nascer e ao pôr do sol, o sol lá nasce mais cedo, né? Se põe mais cedo. E nas outras partes do país também, com relação a essa diferença de fusos horários, né? A nossa região Nordeste, ela está no mesmo fuso, no mesmo horário de Brasília. Já que o extremo Nordeste, né, a questão aqui da costa do Nordeste, ela está
1 hora, né, de diferença do horário de Brasília também. Então, se alguém, como eu já falei, se alguém vai bem aqui do Acre, por exemplo, para aqui Pernambuco, vamos dizer, vai para Fernando de Noronha, então vai ser a diferença de 3 horas. De 3 horas de diferença. Então vai se acrescentar 3 horas a mais naquela viagem. Se fulano sai às 19 horas, você vai acrescentar 3 horas de voo, né? Sai de avião, logicamente. Então vai ser aí, ele vai chegar às 22 horas, às 10 horas da noite. Esse fuso horário, esse sistema de fuso horário, ele é importante porque o país é muito grande, não tem como adotar um horário só para todo o país. Se diz horário oficial de Brasília, para se ter um horário, né, um parâmetro, um horário que se possa se basear. Mas no nascer e no entardecer é bem diferente. E com relação a viagem, né? Fazer viagens é bem diferente também por causa dessa distância, tá? Ok. Agora, pessoal, foi bem rapidinho, né? Bem rapidinho. Vocês, por favor, façam essa atividade da página 88 até a página 96. E a gente continua na próxima aula. A gente continua esse assunto, tá? A gente dá início a um novo assunto.